Buenas tardes desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudio 100 años de soledad, el lugar que habitó Gabriel García Márquez durante la escritura de su obra maestra. En este centro, cuyos proyectos dirige Juan Villoro, continuamos hoy con el ciclo Tres figuras del modernismo brasileño a 100 años de la Semana de Arte Moderno. Este ciclo de charlas forma parte de un programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudio 100 años de soledad y se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en esta travesía con la colaboración de dos de las más importantes instituciones de educación superior de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras, y la Universidad Veracruzana, mediante el Área Académica de Humanidades y la Facultad de Letras Españolas. Nos emociona invitarlos a seguir cada sábado las sesiones del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Nos hallamos en el módulo 4, la dispersión multitudinaria en el cambio del siglo. En este programa estamos conociendo un panorama de la literatura mexicana que abarca las últimas décadas. Este sábado, la sesión del seminario estará dedicada al ensayo mexicano de fines del siglo XX. Nos acompañará la doctora Liliana Weinberg. La cita es a partir de las 11 de la mañana, hora del centro de México. En febrero de 1922, el Teatro Municipal de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, fue testigo de la Semana de Arte Moderno, en que se presentaron las nuevas manifestaciones en los campos de las letras, la plástica y la música, y que dieron pie al movimiento vanguardista brasileño que conocemos como modernismo. A 100 años de este acontecimiento, la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudio 100 años de soledad, ha preparado una serie de charlas en que hemos estado apreciando los fundamentos y las figuras de esta eclosión creadora. En esta segunda sesión, Lucia Bettencourt ofrecerá un itinerario por la trayectoria de la artista plástica Anita Malfatti. Lucia Bettencourt es originaria de Río de Janeiro. Es doctora en literatura comparada por la Universidad Federal Fluminense. Ella recibió el premio de la Academia Brasileña de Letras en la categoría de ensayo, crítica e historia literaria por su libro O Banquete. Con su primera obra, A Secretaria de Borges, obtuvo el premio CESC de literatura en cuento en 2005. Ella también es autora del volumen de relatos Línea de Sombra de 2008 y las novelas O Amor Acontece de 2012 y O Regreso, A Última Viagem de Rimbaud de 2015. Lucia Bettencourt también es autora de libros infantiles. En esta ocasión la charla es en portugués y ha sido grabada previamente. La traducción al castellano ha estado a cargo de Ángeles Godínez y la edición ha sido preparada por Alejandra Gallo. Estamos listos para viajar 100 años al pasado y conocer la audacia emocionante del modernismo brasileño. Escuchamos ahora a Lucia Bettencourt. Então, começa agradecendo o convite feito por Eduardo Langani e pelo René, que me chamaram em nome da Fundação para as Letras Mexicanas e essa maravilha que é a Casa Gabriel García Márquez. Eu espero que tenha assim muito sucesso e que seja uma coisa de muita importância, como o nosso querido Prêmio Nobel merece, né? E vou aqui falar sobre Anita Malfatti, a pintora que foi o estopim ou o pretexto para a criação dessa Semana de Arte Moderna no Brasil. E para compreendermos o surgimento da Semana de Arte Moderna,
que foi realizada em São Paulo, como vocês já sabem, no ano de 1922, é preciso acompanhar um pouco a história da cidade, que no final do século XIX passou de 65 mil habitantes, que tinha em 1890, para 240 mil em apenas 10 anos depois, e num ritmo frenético. Em 1920, sua população já tinha ultrapassado os 580 mil habitantes. É um crescimento exponencial, né? As antigas propriedades rurais, pequenas quintas ao redor do centro histórico da cidade, iam sendo loteadas e urbanizadas, atendendo às demandas de moradia. Em verdade, com a abolição do sistema escravocrata, essas propriedades já não tinham mais mão de obra para cultivá-las. O chamado boom do café, aliado às necessidades de uma industrialização crescente, atraía imigrantes de diversas nacionalidades, não só para as grandes propriedades rurais, mas também para as cidades. O aumento da população gerou demanda para o comércio e para a indústria de entretenimento, onde apareceram diversos teatros, inclusive o Teatro Municipal, que foi inaugurado em 1911. A cidade se transformava a exemplo dos grandes centros urbanos europeus e americanos. O saneamento com novas redes de esgoto e água corrente, a segurança de ruas pavimentadas e iluminadas, a fundação de escolas e de hospitais, além das facilidades dos transportes públicos, transformaram a cidade em um lugar cada vez mais atrativo. Avenidas largas, viadutos, parques e jardins passaram a ser rotineiros e o casario colonial foi pouco a pouco cedendo lugar à construção de palacetes ou dos primeiros arranha-céus, que hoje são a marca registrada da cidade de São Paulo. Essa população, cada vez mais educada pela multiplicação de estabelecimentos de ensino, ainda tinha, no entanto, gostos provincianos e costumes patriarcais. As escolas, que no início atendiam apenas a crianças do sexo masculino ou tinham edifícios e currículos diferenciados para o ensino feminino, eram tradicionais e muitas privilegiavam o ensino religioso, tanto que fosse católico como protestante, de diversas denominações. A sociedade burguesa, que enriquecia e se cultivava, apenas aprendera a valorizar a arte chamada acadêmica. O Brasil, e em geral, e São Paulo em particular, apenas começavam a aceitar o estilo impressionista quando este já tinha virado o antigo em Paris e até mesmo em Nova York. Já era coisa do passado. Foi nesse ambiente ainda provinciano, mas em plena transformação, que a jovem Anita Catarina Malfatti nasceu numa família que reunia culturas diversas, como a italiana, do lado paterno, e a alemã, do lado materno, que se estabelecera na cidade de Campinas. Pode-se dizer que Anita praticamente nasceu com a República Brasileira, proclamada em 15 de novembro de 1889. Apenas 17 dias depois, a 2 de dezembro, nascia em São Paulo uma das figuras mais marcantes da arte brasileira. Anita Catarina veio ao mundo com muitas desvantagens. Era uma menina numa sociedade patriarcal que reservava às mulheres da pequena burguesia um lugar doméstico apenas. Durante a infância e a juventude, as jovens aprendiam o necessário para serem boas donas de casa, pois no futuro dependeriam de um casamento para sobreviver. Para conseguirem o almejado casamento, era necessário um dote ou alguma beleza. Anita não possuiria dote e não era considerada bonita. Além do mais, nasceu com um defeito congênito. A mão e o braço direito eram atrofiados. Para tornar sua vida ainda mais difícil, ela não era canhota, significando que teve que lutar contra a própria inclinação natural para aprender a usar a mão esquerda com desenvoltura. Ficou órfã de pai aos 13 anos e sua mãe, Beth, com 4 filhos pequenos,
precisou voltar para a casa dos pais, um lar rígido e sem alegria, devido à doença crônica da avó, que exigia silêncio e janelas fechadas. Mas, durante a primeira infância de Anita, o pai, Samuel Malfatti, levou a família numa longa viagem à sua terra natal, Lucca, na Itália, na tentativa de conseguir um especialista que resolvesse a atrofia da menina. As informações que se podem obter sobre Samuel Malfatti levam-nos a crer que era uma pessoa empreendedora que não recuava diante do trabalho, multiplicado em construção civil, comércio e atividades políticas. Ele chegou a ser deputado em São Paulo. Parecia ser alegre e sedutor. Na ilustração publicada no livro de Doris Maria Malfatti, Minha Tia Anita Malfatti, podemos ver as fotos do casal por volta da época de seu casamento, em 1887. Passa a palavra à autora para descrevê-los. Primeiramente, a descrição desse avô que ela não chegou a conhecer. Não conheci meu avô Samuel. Dizem os parentes que era alegre, bem-humorado, bonitão, apreciador das mulheres em geral e também da sua em particular. Foi responsável pela construção de algumas estradas de ferro no interior de São Paulo. Sei que recebeu a cidadania brasileira. Morreu cedo. Anita, um pouco mimada pelo pai, foi a mais atingida com a sua morte. O pai aparentemente protegia e fazia uma espécie de buffering com aquela família tão rígida do lado alemão, né? Em seguida, suas impressões sobre a avó com quem ela a Doris, chegou a conviver. Eu não sabia o nome completo da minha avó. Era vovó Bete e pronto. Deve ter sido bonita, vê-se logo pelos retratos. E tornou-se uma velhinha doce e agradável, os cabelos brancos penteados com um pequeno coque no alto da cabeça, a fonte coberta por uma franja dividida ao meio, como se fosse uma cortina entreaberta para deixar ver o rosto. Esse rosto, que as rugas da idade não conseguiram desfigurar, era rosado e realçava ainda mais os olhos azuis muito atentos. Acontece que essa aparente doçura era contrabalançada por uma rigidez moral muito elevada. Diz-nos a sobrinha de Anita, vovó era como um bombom de chocolate com recheio de ferro, atribuindo essa rigidez à religião protestante que adotara e aceitara como fonte principal de toda a verdade. Doris Malfatti também afirma que a avó julgava com severidade e condenava qualquer deslize, fosse social ou moral. Ao ficar viúva, recebeu apoio financeiro de seu irmão George Krug, engenheiro casado, mas sem filhos, cuja expressão facial era tão enganadora como a do rosto de sua irmã Betty, escondendo a rigidez e a inflexibilidade dos preceitos familiares. Foi graças a esse tio, que colecionava obras de arte dos nomes ilustres da chamada escola acadêmica, que Anita conseguiu ir estudar na Alemanha no final de 1910 até o início de 1914. A jovem estudante absorveu os ensinamentos como uma esponja. A Alemanha, na época, estava na vanguarda artística europeia com um movimento que viria a ser conhecido como expressionista, em pleno vapor. Anita descobriu a cor, a arte. Diz-nos ela, quando cheguei à Europa, vi pela primeira vez a pintura. Quando visitei os museus, fiquei tonta. Matriculou-se nas aulas de perspectiva, história da arte e desenho na Academia Imperial de Belas Artes de Berlim, mas após descobrir os quadros de Lovis Corinth, abandonou o estabelecimento e foi estudar no ateliê do professor com quem se identificou. Conta-nos ela. Um belo dia, fui com uma colega ver uma grande exposição de pintura moderna. Eram quadros grandes. Havia emprego de quilos de tinta e de todas as cores. Um jogo formidável. Uma confusão, um arrebatamento, cada acidente de forma pintado com todas as cores, o que para mim foi uma revelação e minha primeira descoberta.
procurei o homem de todas as cores, Lovis Corinth, e dentro de uma semana comecei a trabalhar na aula desse professor. Graças a essa identificação artística, mas talvez também pessoal, porque como vocês podem ver nesse slide que está sendo mostrado, Lovis Corinth sofrera um derrame e ao perder o uso do braço direito, teve que aprender a usar a mão e o braço esquerdo para pintar. Então, se identificavam, né? Anita fez um grande progresso. Segundo suas reminiscências, logo se iniciou no retrato. Ao final da sua experiência na Alemanha, Anita trouxe para o Brasil desenhos e pastéis de cores fortes, torsos e nus desenhados com muito movimento, algumas telas sem ilusão de perspectiva, em enquadramentos inusitados, pinturas sem nenhum sinal de suavidade que se esperava de artistas do sexo feminino. Seus estudos foram interrompidos por causa da possibilidade de uma guerra europeia. E de volta a São Paulo, todos queriam se informar sobre a Mona Lisa, saber sua opinião sobre a Renascença italiana, mas Anita só tinha lembranças da exposição que vira em Colônia, a quarta Sonderbund, que foi aquela enorme exposição que trouxe todos os artistas de arte moderna para a Alemanha e Anita ficou deslumbrada. A recém-chegada fez uma exposição de seus estudos de pintura, na tentativa de conseguir um pensionato artístico, uma bolsa, ou como vocês dizem, uma beca, né, que lhe permitisse voltar para estudar fora. Sua família e amigos eram da opinião que ela precisava domar, com um pouco mais de técnica, a crueza de seus quadros. Nas anotações que a gente está vendo aqui, o que aconteceu de mais interessante durante os dias em que minha primeira exposição de estudos de pintura esteve aberta, escritas em 1914, essa é a letrinha dela, isso aí é uma foto do diário, né? Ela vai relatar a reação de incompreensão do público, da condescendência de alguns e da falta de aprovação de Freitas Vale e de seus acólitos, que eram os que concediam a bolsa que ela almejava. Em tiradas de muito humor e desencanto, ela nos conta: 30 de maio foi sábado e dele só me lembro quando já ao lusco-fusco apareceu Freitas Vale com todos os seus satélites, sendo os principais Zadig e Alphonse. Freitas Vale entrou e logo a sala encheu-se de homens. Depois de passear pela sala e de desqualificar quase todas as obras mostradas, dando respostas impertinentes às perguntas feitas por Dona Bete, como, por exemplo, minha senhora, não se ofenda se sou franco, mas este quadro está crivado de erros. O desenho é fraco e é um carnaval de cores. Valor artístico não tem nenhum. O crítico parte, deixando a artista desenganada. E voltamos às anotações de Anita. Freitas Vale está tão engurgitado de injeções de vaidade que estes satélites lhe aplicam todos os dias, que ele mesmo cairia das nuvens se percebesse algum dia que realmente é um incompetente. Que pena tenho desses artistas que dependem do Freitas Vale para seu pão. Adeus liberdade e franqueza de opiniões. Duvido muitíssimo conseguir a pensão do Estado. É preciso lembrar que as mulheres não tinham facilidade para entrar nas academias de pintura. No Brasil, a instrução artística para as mulheres era feita nas escolas secundárias ou em aulas particulares. Mesmo na França, nem todos os ateliês estavam abertos às artistas do sexo feminino, e era com dificuldade que eram aceitas como discípulas de grandes mestres. Anita, aos 23 anos, espantou os professores e ex-colegas do Colégio Mackenzie, onde havia feito seus estudos secundários, com a liberdade que trazia nos seus temas. Espantou a sociedade paulistana da época com o movimento e a força de seus nus, suas telas de cores inusitadas, seu desenho áspero. O primeiro a se chocar tinha sido seu próprio tio, Jorge, que se declarou desapontado e desiludido com as formas retorcidas e as cores absurdas. Mesmo assim, reconheceu que a sobrinha tinha talento e resolveu mandá-la estudar em Nova York para refinar,
ou seja, suavizar sua maneira de pintar. Estas destinações diferentes deram a Anita uma visão da arte a que nenhum outro artista no Brasil tinha tido acesso em primeira mão. Os destinos costumeiros para os estudantes de arte eram a França e a Itália. Berlim tinha aberto os olhos de Anita para a modernidade. Nova York, cidade que em 1915 tinha 5 milhões de habitantes, e desde 1905 já havia ultrapassado a importância de Londres no cenário econômico mundial, apresentou a Anita a liberdade. No manuscrito onde esboçou algumas notas biográficas, ela escreve: "Aí começa o tempo maravilhoso da minha vida. Entrei na Independent School of Art de Homer Boss, quase mais filósofo que professor. Eu vivia encantada com a vida e com a pintura." Anita sentiu-se muito estimulada e confiante nessa temporada norte-americana. Soltou-se ainda mais na efervescência da reunião de artistas vindos do estrangeiro, principalmente da Europa, fugindo da guerra, e de artistas locais, professores que achavam que pintar se aprende pintando e davam liberdade aos alunos para experimentar diferentes ideias e técnicas. Em Nova York, não foi apenas a pintura de Anita que se desenvolveu. Ela aprendeu a ousar e a aceitar diferentes tipos de comportamento. Conheceu Isadora Duncan, seu irmão Raymond, que deu aulas de coreografia na nossa escolinha, como se referia à Independent School of Art. Graças a isso, Alice Frank, diretora, Temple Duncan, pianista, e as alunas de Isadora Duncan posaram para os estudantes de arte. Fez amizades com outras mulheres fora dos padrões aceitos pela sociedade brasileira, conforme as retrata em pequenos contos inéditos que escreveu. Perdeu a rigidez pétrea de sua família e aprendeu a aceitar e valorizar o diferente, o novo, o inesperado. O período mais marcante de sua temporada norte-americana, o que mais gerou telas importantes, foram os 2 meses de verão que passou em Mohegan Island, nas costas do Maine. Esta ilha bravia atraía tanto os pintores realistas quanto os de vanguarda, que retratavam o seu interior montanhoso e o litoral bravio. Acompanhada por uma colega, cuja identidade não foi estabelecida, foi encontrar Homer Boss em Mohegan. O professor começou perguntando se eu não tinha medo da morte. Disse que não. Pregou-me um valentíssimo susto num barco que levou para perto dos rochedos em alto mar. Voltou satisfeito e me ensinou a esticar uma tela convenientemente num chassi e disse: "Você pode pintar." Depois desse rito de passagem, Anita Malfatti se entregou à pintura de corpo e alma. Eram telas e telas, era a tormenta, era o farol, eram as casinhas dos pescadores escorregando pelos morros, eram as paisagens circulares, o sol e a lua e o mar. E vocês podem ver aí o farol de Mohegan, aqui, a tempestade, os rochedos, são telas muito lindas, quase que abstratas, né? Suas telas deste período estão entre as suas melhores, concordam os críticos. Voltar para Nova York, onde havia automóveis nas ruas, dinheiro sendo trocado por objetos sem serventia, e que era um mundo cheio de indivíduos esquisitos e diferentes, tudo isso são palavras de Anita. Poderia ter sido traumático, mas Anita se adaptou facilmente de volta à metrópole e, em suas reminiscências, revela o fascínio que o professor e sua escola continuou a exercer sobre seu espírito. Localizada na afamada Broadway Arcade, frequentada por todo o mundo das artes modernas de Nova York, atraindo muitos visitantes internacionais, lá se discutiam literatura, música, a guerra e todas as manifestações humanas. Ali, a brasileira pôde conversar com Máximo Gorki, russo, um grande autor, e teve a oportunidade de assistir a espetáculos de balé,
tanto do grupo da dança moderna da Isadora Duncan, como da russa, dos balés russos, da russa Napiarkovska. Lá também conheceu Leon Bakst, pintor responsável pelos cenários e figurinos dos balés russos. Anita conta que Bakst lhe explicou suas maquetes e que, posteriormente, ao assistir o espetáculo Sherazade, ficou completamente louca. A escola atraía artistas de vanguarda, como o bonito Marcel Duchamp, que ensinou numa conferência engraçadíssima, no dizer da pintora, a maneira de fazer a barba num dia de tristeza. E outros também, como Picabia, Man Ray e Marius de Sales. Próximo ao endereço da Independent School of Art, na rua 67 Oeste, estava o apartamento do poeta Walter Arensberg, colecionador de obras de vanguarda europeia e norte-americana. Por ali passaram artistas iniciantes e consagrados, e as conversas que entabulavam lá ecoavam nas aulas do estabelecimento vizinho. Entre os alunos da escola, Sarah Friedman e A.S. Bailington, que ela chamava de Bailey, foram amigos de Anita, bem como Floyd O'Neill e Evelyn Hope Daniels, os 4 únicos colegas, além da Marion, retratada em conto pela pintora, que são citados nas suas rememorações. Outros contemporâneos foram os famosos Kuniyoshi e Cantor, um japonês e um russo. Ambos deixaram depoimentos sobre suas passagens na Independent School of Art, confirmando essa sensação de descoberta de um novo mundo e de uma nova linguagem artística compartilhada por Anita Malfatti. Seu retorno ao Brasil foi súbito, inesperado e permanece inexplicado. De um dia para o outro, me vejo em São Paulo, escreveu, rememorando o ano de 1917. Doris Malfatti aventa a hipótese de que essa volta repentina, não explicada, talvez tivesse alguma relação com problemas familiares, mas acrescenta que se houve algum problema, ninguém ficou sabendo. Somente os envolvidos, os familiares, como sempre, mudos. Um pesquisador esbarra nesse pacto de silêncio e só pode conjecturar as razões para o retorno. O fato é que a Anita deu um salto qualitativo, indiscutível em sua arte. Entrou em contato com o que havia de mais avançado no mundo em mudança acelerada e voltou para o ambiente provinciano quase estático, onde nada havia mudado em termos de arte. Ao chegar de volta, era como ter voltado no tempo. São Paulo ainda continuava adormecida em relação às artes em geral. Desconheciam-se as conquistas formais e temáticas, ignoravam-se os movimentos artísticos modernos e usava-se o termo futurismo como uma acepção vaga, pejorativa, querendo significar tudo aquilo que não estivesse de acordo com os padrões usuais. As telas históricas e mitológicas de Oscar Pereira da Silva e as naturezas mortas de Pedro Alexandrino continuavam a ditar o padrão de excelência artística em São Paulo. Mudavam-se as paletas, a luz clareava ou ensobrecia as telas, mas a linguagem era quase arcaica. A família de Anita esperava que finalmente a pintura tivesse dominado a técnica que aqui se apreciava. Pinturas que copiassem a natureza, que fossem admiradas pela verossimilhança, era só o que desejavam ver nas telas trazidas da viagem. E eram muitos os trabalhos que a acompanhavam. Em A Chegada da Arte Moderna do Brasil, um texto que ela escreve anos depois, ela relembra: eram caixões de obras de arte, desenhos, gravuras e quadros de todos os tamanhos. Nada mais diferente e chocante do que a arte que trouxe em sua bagagem. No dizer da sobrinha, seus quadros agrediam como socos na cara. Os trabalhos livres, alguns quase abstratos, onde a cor e seu uso eram muito mais importantes que a delicadeza das pinceladas e a nobreza e verossimilhança dos temas, encontraram resistência e incompreensão dentro de sua própria família. Conta-nos ainda Doris Malfatti que o tio Jorge indignou-se com o tempo perdido pela sobrinha em seus estudos. A própria Anita admite: quando viram minhas telas,
Todos acharam-nas feias, dantescas e todos ficaram tristes. A artista também se entristeceu e guardou suas telas. Talvez tenha lembrado do comentário feito por Pedro Alexandrino por ocasião da sua primeira exposição, ainda em 1913. Na entrada do dia 26 de maio, ela diz: o Pedro Alexandrino falou muito, gostou disto tudo, disse que ele pintava para o gosto do público daqui para ganhar dinheiro, mas que para ele era um martírio estar aqui e que eu voltasse para a Europa mais que depressa, que meu princípio era esplêndido. Enfim, foi um grande prazer para ele e que mandaria a mulher para visitar minha muito interessante exposição. O homem parecia sincero. Será? O homem provavelmente era sincero e ensinava o que tinha aprendido por experiência própria. Para se sobreviver de arte no Brasil, especialmente em São Paulo, não era possível romper com as regras tácitas da pintura. No caso de Anitta, ainda era pior, porque era das regras tácitas da pintura feminina, que era mais delicada e mais aguada, né? Nem com os padrões sociais do que era esperado de uma senhorita de boa família. Aqueles nus que a Anitta trazia chocavam. As cores fouves de suas telas assustavam, mas o que talvez fosse mais incompreensível para todos era a coragem e a liberdade demonstrada pela artista. Além de perceber seu isolamento, a pintora já não era mais tão jovem para os padrões da época. Aos 27 anos, tinha deixado de ser a mocinha casadora, que em verdade nunca fora, por conta de seu defeito físico, da falta de dote e de beleza. Ela agora precisava tratar de ganhar a vida, e para ganhar a vida precisava de agradar ao gosto da clientela paulista. Conseguiu criar em sua residência, a Avenida Angélica 92, um ateliê de desenho e pintura. Aceitava encomendas de trabalhos e também alunas. Já que os gostos do público não se modificavam, a artista seguiu o exemplo dos professores famosos e procurou domar sua mão para criar obras que pudessem ser aceitas pela sociedade. Data dessa época sua tela La Live, que é mais contida. Vê-se a intenção de criar uma pintura mais suave, com a aplicação de pinceladas luminosas no cabelo e nos olhos, usos de detalhes como colares no modelo e uma sugestão de elementos de decoração. A tela foi aceita para a exposição no Salão Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, no início de 1917. Não recebeu, porém, nem menção, nem medalha, nem sequer destaque no único parágrafo que saiu na imprensa da época sobre a participação de pintoras do sexo feminino. Em São Paulo, ao invés de crítica, a Revista da Semana publicou uma página com caricaturas de Raul Pederneiras sob o título O Salão Cômico. O caricaturista, na reprodução de La Live, embaixo da assinatura A Malfate, faz um cruel trocadilho, A Malfeita. Anitta persistiu. Percebeu, lendo Monteiro Lobato e talvez até Oswald de Andrade, que havia a intenção de formar uma consciência nacionalista na tentativa de criar uma arte nacional com temas brasileiros. Pintou, então, Tropical, numa tela reaproveitada sobre um nu possivelmente pintado na Independent School of Art. Ela retrata uma mulher mestiça segurando uma cesta de frutas tropicais enquadrada por vegetação. Se as frutas são comportadamente próximas da realidade, a figura feminina continua obedecendo à simplificação dos volumes geométricos e na folhagem pode-se ver sua tendência ao abstracionismo, ou seja, a falta de compromisso em reproduzir a natureza com realismo e exatidão, como era o esperado. Nessa mesma época, Monteiro Lobato, desejoso de uma arte nacional que incorporasse aspectos da cultura brasileira, abriu um concurso artístico para permitir que o Saci, o diabinho de carapuça, penetrasse triunfalmente nas artes plásticas. O Saci de Anitta, que Anitta escreveu, foi bastante comentado, tornando a pintora mais conhecida nos círculos culturais da cidade.
Num longo artigo analisando as obras inscritas para o concurso, Lobato separou-as em nacionais e estrangeiras, ou seja, feitas por estrangeiros que estavam residindo ou de passagem no Brasil. O único óleo de artista nacional era o de Anita Malfatti, mas afastava-se da representação tradicional. Lobato colocou-o numa categoria à parte, gênero degringolismo, desclassificando-o. Na sua ardente defesa da arte naturalista, ele publicou com algum humor, mas sem piedade. A senhora Malfatti também deu sua contribuição em ismo. Um viandante e seu cavalo, em pacato jornardear por uma estrada vermelha, degringolam-se numa crise de terror ao deparar-se-lhes, pendente de uma vara de bambu, uma coisa do outro mundo. Degringola-se o cavaleiro, degringola-se o cavalo, tentando arrancar-se do pescoço, o qual estira-se longo como feito da melhor borracha do Pará. Gênero degringolismo. Como todos os quadros do gêneroísmo, cubismo, futurismo, impressionismo, marinetismo, está hors concours. Não cabe à crítica falar dele porque não o entende. A crítica, neste pormenor, corre parelhas com o público, que também não entende. É de crer que os artistas, autores, entendam-nos tanto como a crítica e o público. Em meio deste não entendimento geral, é de bom aviso tirar o chapéu e passar adiante. Vejam como ele demole a criação de Anita, né? A tela de Anita opunha-se ao gosto da burguesia, que ainda não aprendera a apreciar o novo, e não querendo desvalorizar as obras já adquiridas, pretendia que a arte se mantivesse imutável, sem as mesmas oscilações do mercado, que passava a ser o grande Moloque, o deus instável de quem todos procuravam as graças. Pedro Alexandrino continuava com as suas naturezas mortas, enquanto Oscar Pereira da Silva gerava iconografias locais como a afamada tela Fundação do Estado de São Paulo. Tem aqui uma reprodução delas em papel, mas eu não fiz o... Não sei se dá para ver. São bem tradicionais. Comparando as obras de Anita com aquilo que era considerado sublime, nada mais diferente e chocante. De nada adiantou sua explicação de que, fora do Brasil, a tendência era abandonar o realismo nas telas, que a cópia da natureza devia ficar para a arte fotográfica e que, no momento, procurava-se valorizar a cor e o sentimento expressos com pinceladas soltas. Os quadros de Anita chocavam seus familiares e amigos, e mesmo controlados, continuavam provocando estranheza no público. Anita sabia que seu tio não continuaria mais a sustentar seus estudos de arte. Ela não se rebelou contra os argumentos da família. Precisava da pintura, sua única possibilidade de ganhar a vida decentemente, e entendia que ninguém estaria interessado em se submeter a ser retratado para sair com suas fisionomias deformadas, seus cabelos pintados de verde, seus rostos de amarelo com rodelas vermelhas de carmim nas faces, como se fossem palhaços. Se insistisse nas suas pinturas dantescas, cheias de deformações, não conseguiria atrair alunos particulares e muito menos pleitear uma colocação num estabelecimento de ensino. Ela, a mãe e a irmã iriam passar necessidades, teriam que viver de favores e até sacrificar o futuro dos dois irmãos, que precisariam trabalhar em dobro para poderem formar suas próprias famílias e ainda contribuir com as despesas das 3 mulheres. As cores com que pintavam seu futuro eram sombrias, sem a alegria das cores primárias vibrantes de suas telas. Conformada, Anita não pretendia exibi-las e mantinha os quadros trazidos de fora, escondidos de suas alunas e dos olhos curiosos dos estranhos. No entanto, a exposição O Saci tinha sido um sucesso de público e sua tela havia atraído a atenção de alguns novos artistas e de nomes da literatura e do jornalismo. Dio Cavalcante, jovem carioca, mas já trabalhando na imprensa em São Paulo,
frequentava as rodas de escritores e jornalistas como Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. Durante a exposição O Saci, de Cavalcante e Arnaldo Simões Pinto, e mais acompanhado de outros jornalistas, foram procurar a pintora para conhecer os quadros tão mal feitos que ela guardava. Em suas memórias, Viagem da Minha Vida, o pintor de Cavalcante não se refere à reação que tiveram frente aos quadros que ela acabou mostrando. Mas Anita, em A Chegada da Arte Moderna no Brasil, revela que foram de Cavalcante, Arnaldo Simões Pinto e outros jornalistas que a entusiasmaram a fazer a exposição que ela temia. E quanto mais ela se esquivava, mais eles insistiam. E Anita, que conhecia seu valor e não renegava sua arte, acabou por capitular. Foi no mesmo salão onde havia sido feita a exposição do Saci, cedido pelo Conde Lara, na rua Líbero Badaró, número 111, que a pintora resolveu enfrentar outra vez o julgamento do público de São Paulo. Havia em Anita muita apreensão, mas uma enorme tenacidade. A pressão familiar também não pode ser esquecida. Mas animada pelos novos e alguns antigos amigos, Anita outra vez mostrou sua coragem. Talvez a escolha do lugar tenha irritado o amor próprio de Lobato. Outros sugerem que seu tio Jorge visitou o jornalista de quem era amigo e pediu-lhe que desse uma lição na sobrinha para que ela parasse com as bobagens modernas de uma vez e dedicasse seu talento, que todos reconheciam, a uma arte que valesse a pena. Anita ainda estava tomada pelo encantamento que sua experiência norte-americana lhe proporcionara. Desejava mostrar a nova linguagem que adquirira e vê-la aceita como uma possibilidade artística de valor. Para tal, escolheu obras menos polêmicas, deixando de lado os pastéis e carvões de seus nus masculinos. Isso era muito importante porque uma moça solteira, pintando e desenhando corpos masculinos despidos, numa época em que as mulheres casadas com vários filhos se gabavam de nunca terem visto o corpo nu de seus maridos, era um escândalo na certa, né? Também deixou de fora olhos como a boba, que poderiam causar muita polêmica. Deu o destaque costumeiro à tela que havia sido aceita no Salão de Belas Artes, La Live, era uma chancela. Suas escolhas, moderadas, sem deixarem de ser ousadas, revelavam uma intenção didática, mostrar aos seus conterrâneos um novo tipo de linguagem artística e familiarizar o público com a arte moderna ainda desconhecida pelo meio paulistano. A primeira menção feita à sua exposição saiu em A Vida Moderna, de Arnaldo Simões Pinto, em 1º de novembro de 1917. Na seção Notas de Arte, avisava da próxima exposição da talentosa pintora, dona de um dos mais curiosos temperamentos artísticos de nosso meio. Falava de seus estudos na Alemanha e nos Estados Unidos, da sua concepção tão bizarra da arte, terminando com um parágrafo conciliador visando a obter a simpatia do público. Qualquer que seja a impressão que seus trabalhos causem à crítica indígena, ninguém lhe negará, estamos certos, uma qualidade que não é para desprezar: a independência de sentir e de interpretar a natureza através de seu temperamento. Segundo a lista de obras da Exposição de Pintura Moderna, foram 53 os trabalhos exibidos, mas talvez para mostrar que não era a única pessoa com aquele estilo e que fora do Brasil muitos o apreciavam e praticavam, fez uma pequena homenagem a seus colegas, exibindo obras de Beilinson, Sarah Friedman e Floyd O'Neill. No Diário Carioca, a 24 de fevereiro de 1952, quando a semana fez 30 anos, ela rememora: expunha também uma pequena tela cubista, nu, do nosso secretário da escola, o Bailey, né? E mais 3 desenhos cubistas feitos por 2 alunas minhas amigas, presentes de despedida da América e da escola. Ainda os conservo. Fora essa pequena homenagem, tudo era meu. O
pequeno nu de Baileyson foi pintado simultaneamente com o meu, isto é, no mesmo dia. A exposição, a princípio, foi muito bem recebida. O público afluía, os artistas e professores de arte visitavam, alguns mais de uma vez. Victor Dubugras, que era um pintor conhecido, que já admirara a exposição de 1914, foi o primeiro a assinar o livro de registro de visitantes. Escritores, Oswald de Andrade, por exemplo, foi um dos que primeiro visitou a exposição. Familiares e amigos da artista compareceram. Famílias importantes, jornalistas, políticos como o presidente do Estado, hoje seria o governador do Estado, né? Que era o Altino Arantes, e o senador Freitas Vale de volta. Os jornais comentavam a afluência diária considerável e o salão cheio de amadores e curiosos que prestigiavam o acontecimento artístico de maior interesse desses últimos dias. Os comentaristas não possuíam parâmetros para julgar os trabalhos expostos. Como falar daquilo que a crítica sempre dizia, né? Da fidelidade das cores, das proporções corretas que levavam à verossimilhança das cenas. Ali não havia nada disso. Os comentários diários nos jornais estimulavam a ida do público e noticiavam a venda de obras, o que encorajava outras aquisições. O público tentava entender aquela visão diferente, e aqueles que, como seu próprio tio, viam nas telas coisas dantescas, permaneciam calados. Em A Chegada da Arte Moderna ao Brasil, a pintora relata: a princípio foram meus quadros muito bem aceitos e vendi nos primeiros dias 8 quadros. Em geral, depois da primeira surpresa, achavam a pintura perfeitamente natural. Qual não foi a minha surpresa quando apareceu o artigo crítico de Monteiro Lobato? Aí, esse artigo, né? Na edição vespertina do jornal O Estado de São Paulo, de 20 de dezembro de 1917, Monteiro Lobato publicou comentários a propósito da exposição Malfatti. Não existem registros da sua presença na exposição, não tem nenhuma registro de assinatura, ninguém testemunhou que ele estivesse lá. Isso não se sabe se ele chegou a ir, né? Mas, sem dúvida, a repercussão na imprensa, o público sempre numeroso, as compras de obras fizeram que o escritor, adepto da arte naturalista, uma arte de verdade que não falseia, se mobilizasse para combater aquilo que ele não compreendia nem aceitava, a arte moderna. Seu artigo é bem conhecido e encontra-se publicado em livros e sites na íntegra. Resumindo seus argumentos, ele afirma que existem 2 tipos de artistas: aqueles que fazem arte pura, como os grandes mestres que olham e reproduzem a natureza em toda a sua beleza, e outro tipo, o daqueles que veem a natureza anormalmente, interpretando-a à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes que surgem como furúnculos da cultura excessiva. Esses artistas se acham precursores, segundo a interpretação lobatiana, mas nada é mais velho que a arte anormal ou teratológica. Teratológica quer dizer monstruosa. E isso era uma alfinetadazinha na Anitta, que era monstruosa por ter nascido sem o braço, né? Nascida da paranoia ou da mistificação. Seu brilho deve-se à luz do escândalo e seu fado é efêmero, perdendo-se logo nas trevas do esquecimento. Nos desenhos que surgem dos cérebros transtornados dentro dos manicômios e que são estudados por psiquiatras, essa arte é sincera. Mas nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Em outra passagem, ele afirma: enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente, um artista, diante de um gato, não poderá sentir senão um gato, e é falsa a interpretação que do bichano fizeram um totó, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes.
Após sua peroração contra a arte moderna, ele passa ao equívoco da artista, que demonstra talento vigoroso fora do comum, possuidora de tantas e tão preciosas qualidades latentes, mas que se encontra seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna. Lobato manifesta sua desinformação ao afirmar que a artista penetrou nos domínios de um impressionismo discutibilíssimo. Ele troca expressionismo por impressionismo. Argumenta que os movimentos artísticos, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti, não passam de arte caricatural. Caricatura da cor, caricatura da forma, caricatura que não visa ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear o espectador. Incapaz de julgar criticamente as obras expostas, critica a própria crítica de arte, dizendo: certos críticos teorizam aquilo com grande dispêndio de palavrório técnico e concluem que o público é uma cavalgadura e eles um pugilo genial de iniciados da estética oculta. O caricaturista é o próprio Monteiro Lobato, que sem argumentos de peso recorre à ridicularização das obras, de seus compradores e dos defensores da nova estética. São uns furúnculos que surgem também na poesia e que são propagados por certos poetas elegantes, apesar de gordos, com a justificativa de ser arte moderna. Seus ataques não se limitam ao poeta gordo, uma referência a Oswald de Andrade, mas atingem também o Sr. Beilinson, o mestre cubista americano que está na exposição como o ideal, a obra-prima, a servir de ponto de referência para as obras impostas. No mesmo parágrafo, ele faz uma ressalva. A pintura da senhora Malfatti não é cubista, de modo que essas palavras não se lhe endereçam em linha reta. Mas, como agregou à sua exposição uma cubice, leva-nos a crer que tende para ela como para um ideal supremo. Há de ter essa artista ouvido numerosos elogios à sua nova atitude estética. Entretanto, se refletir um bocado, verá que a lisonja mata e a sinceridade salva. O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que o entontece de louvores, e sim o que lhe dá uma opinião sincera. Embora dura, e lhe traduz chãmente, sem reservas, o que todos pensam dele por trás. Os homens têm o veso de não tomar a sério as mulheres. Essa é a razão de lhes darem sempre amabilidades quando elas lhe pedem opinião. Tal cavalheirismo é falso e, sobre falso, nocivo. Se víssemos na senhora Malfatti apenas uma moça que pinta, como há centenas por aí, sem denunciar centena de talento, calar-nos-íamos. Ou talvez lhe dessemos meia dúzia desses adjetivos bombons que a crítica açucarada tem sempre à mão em se tratando de moças. Julgamo-la, porém, merecedora da alta homenagem que é tomar a sério seu talento, dando a respeito de sua arte uma opinião sinceríssima e valiosa pelo fato de ser o reflexo da opinião geral do público sensato, dos críticos, dos amadores, dos artistas seus colegas e dos seus apologistas. Dos seus apologistas, sim, porque também eles pensam deste modo, por trás. Causa indignação aos nossos olhos feministas de hoje a leitura da hipocrisia de Monteiro Lobato, que, fingindo defender e orientar uma pintora talentosa, ataca inteligentemente ao fazê-la duvidar de si mesma e ao afastá-la dos que admiravam seu trabalho e a incentivavam. Julgando ter encontrado uma presa fácil, que não teria a possibilidade de defender-se com uma réplica nos jornais, Lobato mostrou toda a sua virulência e seus preconceitos. Nestor Rangel Pestana, diretor do jornal, amigo dos tios da pintora, dizia-se desolado, mas ficou nas encolhas, para usar o pitoresco termo de Anita, publicando apenas as listas diárias de visitantes, sem opiniões nem comentários.
No dia 27 de dezembro, saiu um artigo não assinado que procura defender alguns dos quadros menos ousados em exposição. Vendo qualidades de alto grau na primorosa paisagem de Santo Amaro ou na magnífica La Live, diz que só quem possui brilhantes qualidades de técnica pode se aventurar a pintar e expor telas como Ventania ou O Homem Amarelo. Seus defensores eram tímidos, anônimos, e pareciam esperar que ela se levantasse como uma Marianne, incentivando a revolução em prol da arte moderna. Mas Anita estava sob muita pressão. O público continuava frequentando a exposição. Tarsila do Amaral, que foi lá ver, conta que o Astro Rodrigues lamentou-se de não saber pintar como Anita e que El Pons fez grandes elogios aos trabalhos expostos, tanto de Anita quanto de seus colegas. No entanto, os artigos na pequena imprensa atacavam-na, procurando agradar a Lobato, que era o grande jornalista da época. Né? Seus aliados ainda estavam procurando entender e assimilar a mostra e o público já reagia. Dos 8 quadros vendidos na primeira semana, 5 foram devolvidos. Mas venderam-se mais 3 até o final da exposição. Com o correr das semanas, havia tal ódio geral que um amigo de casa ameaçou meus quadros com a bengala, desejando destruí-los, diz a pintora. Sua sobrinha, Doris Malfatti, fala de um ataque do tio Jorge aos quadros de Anita abengaladas. Talvez seja a isso que a pintora se refira. Mas nem só a decepção e desespero assolava a alma da artista. Anita fez um grande amigo, o ainda desconhecido Mário Sobral, que mais tarde passaria a se assinar Mário de Andrade. Encontraram-se graças a esta exposição. O rapaz macilento, de luto fechado, ele tinha acabado de perder o pai, que tem um ataque de riso e não consegue parar, enfurecendo a pintora que vai tomar satisfações sem sucesso. Diz-nos ela, e quanto mais eu me enfurecia, mais ele ria. Só no dia seguinte, ao voltar debaixo de um aguaceiro, é que entabula conversa com a artista e se apresenta com um cartãozinho que a Anita guardou por toda a vida. Sou o poeta Mário Sobral. Vim despedir-me. Vou sair de São Paulo. Então, muito sério e cerimoniosamente, ofereceu-me um soneto parnasiano sobre a tela O Homem Amarelo e acrescentou, estou impressionado com esse quadro que já é meu, mas um dia virei buscá-lo. Isso está em A Chegada da Arte Moderna no Brasil. Infelizmente, não se conhece o paradeiro do poema parnasiano de Mário de Andrade. Porém, no seu relato, em 42, O Movimento Modernista, ele nos revela suas impressões. De primeiro, foi um fenômeno estritamente sentimental, uma intuição divinatória, um estado de poesia. Com efeito, educados na plástica histórica, sabendo quando muito da existência dos impressionistas principais, ignorando Cézanne, o que nos levou a aderir incondicionalmente à exposição de Anita Malfatti, que em plena guerra vinha nos mostrar quadros expressionistas e cubistas. Parece absurdo, mas aqueles quadros foram a revelação. E, ilhados na enchente de escândalo que tomara a cidade, nós, 3 ou 4, delirávamos de êxtase diante de quadros que se chamavam O Homem Amarelo, a Mulher de Cabelos Verdes. E a esse mesmo Homem Amarelo, de formas tão inéditas então, eu dedicava um soneto de forma parnasianíssima. Éramos assim. O primeiro modernista a ensaiar uma defesa da arte de Malfatti foi o João de Andrade, que já havia visitado 2 vezes a exposição antes do artigo de Lobato ser publicado e voltou a ela mais 5 vezes depois. A exposição terminou no dia 10 de janeiro e no dia seguinte o poeta publicou uma pequena nota onde pretendia explicar aos leitores e a si mesmo a arte nova. Reconhecendo a alta consciência de seu fazer artístico, ele fala da originalidade e da diferença de visão e explica. Suas telas chocam o preconceito fotográfico que geralmente se leva no espírito para as nossas exposições de pintura. A sua arte
é negação da cópia, a ojeriza da oleografia. Por essa razão, explica o escritor, os trabalhos expostos suscitaram irritadas opiniões e contrariantes hostilidades. Conclui seu artigo com uma apreciação positiva, se não para o artista, pelo menos para o meio. A artista conseguiu, para o meio, um bom proveito, agitou-o, tirou da sua tradicional lerdeza de comentários e a nós deu uma das mais profundas impressões da boa arte. O desânimo de Anita pode ser compreendido por suas próprias palavras. Ela diz: então começou o peso do ostracismo. Todo o meu trabalho ficou cortado. Alunas, vendas de quadro, e começaram as brigas nos jornais. Examinando as críticas e comentários sobre as exposições acadêmicas que se seguiram, havia sempre uma comparação implícita e negativa com as obras modernistas. Mas, como está dito numa das críticas assinada por N, que Mário da Silva Brito identifica como Nestor Rangel Pestana, só se discute o que realmente tem valor. Resume Marta Rossetti, que é uma biógrafa de Anita, né? A mostra de 1917-18 ficaria para Anita como um estigma e uma glória. Para recuperar alunas, encomendas e empregos, Anita cedeu às pressões familiares e do meio, matriculou-se nas aulas de Pedro Alexandrino e mais tarde nas de Eupons de modelo vivo. Foi nesse período que fez amizade com Tarsila do Amaral, uma iniciante em pintura. Os modernistas paulistas, em sua maioria literatos, continuaram lutando por uma arte que se afastasse dos padrões ultrapassados do parnasianismo. Eram inspirados, muitas vezes ofuscados, pelo clima efervescente do Rio de Janeiro, onde artistas, escritores, músicos brasileiros e estrangeiros se misturavam à boemia, gerando novidades que eram adotadas por personalidades como Darius Milhaud, que admirava e fez amizade com Pixinguinha e Donga, o qual foi um dos que aprendeu ritmos e manhas para ir usar em suas excelentes composições que foram sucessos na Europa. Para os cariocas, a arte moderna vinha chegando aos poucos, sendo aceita nos locais de reunião da boemia e recebendo resistência dos círculos oficiais, mas sem grande estardalhaço. A gente tem nessa época João do Rio, Lima Barreto, Marques Rebelo, são vários os autores, que depois passaram a história como pré-modernistas, quando na verdade eles são modernistas, né? São modernistas antes da Semana de Arte Moderna. Em São Paulo, o retorno de Victor Brecheret, que estava estudando na Europa, e suas esculturas descobertas pelos modernistas, alimentou a luta dos literatos. A chegada de John Grass, artista suíço, em 1920, para casar-se com Regina Gomide, sua noiva, a quem tinha conhecido na Europa, frequentando, junto com seu irmão Antônio Gomide, a Escola de Belas Artes e de Artes Decorativas de Genebra, trouxe mais aliados para os simpatizantes da arte moderna. Zina Aita, nascida em Belo Horizonte, tinha ido estudar artes na Itália com Galileu Chini, muito ligado às artes decorativas. Voltando ao Brasil, fez amizade com Manuel Bandeira e Ronald de Carvalho no Rio e, posteriormente, com Anita Malfatti, unindo-se aos artistas que expuseram suas obras na Semana de Arte Moderna. Outros artistas plásticos incluíam Di Cavalcanti e Ian de Almeida Prado. A ideia da semana já estava sendo debatida desde 1920 em conversas, em bares, na redação de jornais Correio Paulistano e Jornal do Comércio. Em setembro de 1921, Oswald, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia e Di Cavalcanti foram à casa de Anita para pedir sua adesão à manifestação que pretendiam organizar. Queriam aproveitar as comemorações do centenário da independência política do Brasil para fazer também sua independência mental e moral nos dizeres de Oswald. René Thiollier, escritor, advogado e agitador cultural, conseguiu formar um comitê patrocinador,
reunindo Antônio Prado Júnior, Paulo Prado, Edgar Conceição, Armando Penteado, José Carlos de Macedo Soares, Oscar Rodrigues Alves, Alberto Penteado e Alfredo Pujol. A gente tem um slide aí que mostra essas figuras que estavam se reunindo ali para fazer essa organização. Então, estão todos eles aí, quase todos homens. Só temos uma foto da Anitta de chapéu em cima do Mário de Andrade, sentado, e no outro ela nem aparece, acho que, se não me engano, é a Zina Aita que está ali na escadaria. São todos, toda a burguesia paulista endinheirada estava ali, né? Com o dinheiro angariado, custearam-se as despesas dos artistas vindos do Rio e o aluguel do Teatro Municipal. Graça Aranha, membro da Academia Brasileira de Letras, tomou conhecimento das intenções do movimento paulista e, juntamente com Ronald de Carvalho, passou a buscar a adesão de mais intelectuais e artistas cariocas. Oswaldo de Andrade e Paulo Prado foram ao Rio expressamente para reforçar os convites. Anita Malfatti e Di Cavalcanti organizaram a parte referente às artes plásticas, enquanto os escritores se incumbiam da divulgação, enviando notas para os jornais, criando polêmicas e expectativas. Heitor Villa-Lobos ficou encarregado da programação musical, que contou com Hernani Braga e a talentosa, premiada e queridíssima Guiomar Novaes. As obras de Anita Malfatti e Vitor Brecheret não participou em pessoa, só deixou suas obras porque ele tinha voltado no ano anterior para Paris para estudar. Ocuparam o saguão principal do teatro. Anita expôs uma retrospectiva de sua obra com pinturas de 1914, 1917 e algumas de 1920, sua terceira exposição individual, que não tinha gerado controvérsias nem surpresas e até decepcionar alguns modernistas como Mário de Andrade, que não aceitavam o que ele considerava um recuo da Anita. A lista dos trabalhos era extensa. A semana começou às 19 horas do dia 13 de fevereiro de 1922. O ingresso estava franqueado e a plateia, lotada, escutou a conferência proferida por Graça Aranha, A Emoção Estética na Arte Moderna. Percebemos que Graça Aranha não estava muito seguro do que fosse a arte moderna e que sua defesa não chega a ser das mais veementes. Seguiram-se poemas de Guilherme de Almeida e de Ronald de Carvalho e a música de câmara de Villa-Lobos, que vestia fraque e chinelo, o que escandalizou a plateia, mas não era proposital, é porque ele estava com ataque de gota. Deixa a descrição desculpem, do segundo dia do festival a cargo da própria pintora. As suas recordações, né? Recordo-me que o barulho começou logo de início com a chegada de Menotti. Foi aumentando e explodiu com Oswaldo de Andrade. Quanto mais a vaia subia com silvos, gritarias e apupos, mais calmo e feliz ficava Oswaldo, e sua voz, muito suave, mas de registro muito intenso, foi aumentando de volume até terminar tudo o que queria. Em meio às vaias, apresentaram-se outros modernistas, e houve também dança pela senhorinha Ivone Domery. Depois, solos de piano, executados por Guiomar Novaes, e no intervalo, palestras de Mário de Andrade no saguão do teatro. Pegou, pois, o pessoal de surpresa e leu, nervoso, mas resolvido, sua célebre conferência. O saguão e a escadaria ficaram repletos, e quando o pessoal da vaia deu com o que estava se passando, recomeçou, mas logo cessou porque o Mário tinha terminado. Anita lembrava-se da rotina diária, né, dos 3 dias. Exposições à tarde, falatório e aulas do Villa-Lobos, de tarde também, de noite literatura e música para um público que, graças ao ingresso liberado, enchia até as torrinhas, ou seja, lotava completamente o teatro. Também recorda que todas as manhãs os faxineiros precisavam fazer a limpeza dos bilhetes e cartas insultuosas, todas anônimas, presas às telas.
Anitta lamentava não terem sido conservadas algumas dessas cartas insultuosas ou ridículas, pois teria hoje muita graça. O terceiro e último dia do festival foi dedicado a um emocionante concerto. O Villa-Lobos executou um magnífico concerto sinfônico. Certas partes foram de abalar as paredes do velho municipal. Esse velho municipal tinha sido inaugurado 11 anos antes, né? Em 1911, mas aí já estava considerado velho. Passadas as emoções, René Thiollier declarou num artigo que tinha sido o banzé mais divertido deste mundo. E assim lá se foi a semana, para uns considerado um desastre completo, por outros como um esplêndido sucesso sem precedente. Nos meses que se seguiram, o grupo de modernistas continuou unido e atuante. Fundaram a revista Claxon. Houve a publicação de Pauliceia Desvarada, de Mário de Andrade, Os Condenados, de Oswald de Andrade, e de O Homem e a Morte, de Menotti Del Picchia, sendo que estes dois últimos tiveram capas ilustradas por Anita Malfatti. A nova amiga de Anita, Tarsila do Amaral, estava desde o ano de 1920 estudando artes na França. Não participou da semana. Nesta época, Tarsila apenas começava a descobrir a pintura moderna. As duas mantinham uma ativa correspondência. Tarsila mandava notícias das atividades sociais e artísticas de Paris e incentivava os sonhos de Anita. Anita continuava a sonhar, mas não se iludia mais. Muito melhor o sonho do que a realidade. Quanto te quero bem por esta frase, respondia ela à amiga. Assim que Tarsila regressou, em junho, Anita apressou-se a apresentá-la aos amigos, e foi assim que formou-se o autodenominado Grupo dos Cinco. Eram inseparáveis. Oswald, com seu conversível verde, levava-os aos bailes, festivais, salões. Juntos frequentavam os almoços de domingo na casa de Paulo Prado e jantares e conferências na famosa Vila Quirial de Freitas Vale. Nas palavras de Tarsila, parecíamos uns doidos em disparada por toda parte no Cadillac verde de Oswald, numa alegria delirante a conquista do mundo para renová-lo. Tarsila, com sua beleza, desenvoltura e simpatia, era cortejada por Oswald e disputada por Mário de Andrade. Anita nutria uma paixão secreta por Mário e enciumava-se das atenções do amigo. No final de 22, o grupo começa a se desfazer. Já em novembro, Tarsila volta para a Europa para dedicar-se agora ao estudo da arte moderna que havia passado a apreciar no Brasil. No começo do ano seguinte, seguiram viagem Oswald, atrás de Tarsila, Villa-Lobos de Cavalcante, que tinham recebido o pensionato, entre outros, todos com destino a Paris. Finalmente, graças à intercessão de Mário, Anita conseguiu o pensionato artístico e, em agosto, aos 33 anos, partiu para os 5 anos de trabalho e estudos em Paris. A bordo do vapor Mosela, que ia levá-la, né, recebeu um telegrama de Mário de Andrade que tinha chegado atrasado para as suas despedidas. Ao fazer escala no Rio de Janeiro, Anita respondeu-lhe com uma carta ousada na qual declarava-lhe seu amor. O poeta, que tantas vezes havia sugerido veladamente uma amizade maior do que a usual entre homem e mulher da época, aparentemente calou-se. A história de Anita se desenvolve entre novas decepções e desenganos, entre muito trabalho e diversas renúncias, mas sempre com um interesse genuíno na arte e nas pesquisas de linguagens artísticas. A personalidade fascinante da pintora vai revelar seu trabalho político, de apoiadora de sindicatos, de professora e agregadora. A história sentimental para a qual faltam documentos, mas sobram indícios, o lado emocional a que foi preciso renunciar por suas condições físicas e sociais, é o assunto de Conversas com Anita, romance de minha autoria, ainda sem data de lançamento. Agradeço a oportunidade de falar sobre esta grande artista brasileira, o verdadeiro estopim da Semana de Arte Moderna, que revelou
com sua coragem e tenacidade, sua devoção à arte moderna e a sua aceitação no Brasil. Em fevereiro de 2022, no centenário da Semana de Arte Moderna, agradeço muito a presença de todos vocês e espero que tenha esclarecido um pouco sobre a Anita. Muchas gracias a Lucia Bettencourt por este recorrido a lo largo de la trayectoria de la artista plástica Anita Malfatti. Nos encontramos en el ciclo Tres figuras del modernismo brasileño a 100 años de la Semana de Arte Moderno. Estamos en la Casa Estudio 100 Años de Soledad, en el sur occidente de la Ciudad de México. Los invitamos a que nos acompañen este sábado. Continúan las transmisiones del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Nos hallamos en el módulo número 4, la dispersión multitudinaria en el cambio del siglo. Este sábado tendremos a la doctora Liliana Weinberg, quien nos dará un recorrido por las voces del centauro, las derivas del ensayo en el fin del siglo en México. La cita es, como siempre, a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Y acompáñenos el próximo miércoles para el cierre de este ciclo Tres figuras del modernismo brasileño a 100 años de la Semana de Arte Moderno. Tendremos a la escritora brasileña Adriana Harmony. Ella dará una charla sobre la novelista Pagú. La cita es el miércoles 2 de marzo a partir de las 18 horas, tiempo del centro de México. Les esperamos. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Hasta pronto.